E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no meu canal, no meu quarto, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser sobre uma coisa que eu não costumo discutir muito, falar sobre, mas a gente tem muita necessidade de falar sobre. Eu tenho até falado bastante ultimamente, assim, sem ter muitos conhecimentos sobre, mas o pouco que eu sei eu tenho, assim, certeza do que eu tô falando. E sempre busco saber um pouquinho mais, né? Por que não? Por que não? Sobre política, né? Então eu quero falar dos últimos acontecimentos, né? Desde o dia 30, sim, de noite, até... Tá durando ainda até hoje, certamente, mas em poucos lugares, não são em todos os lugares, por conta da repercussão que foi gerada mais ou menos depois do dia 30, assim, 30, 31, 2, 3, mais ou menos aí foi gerado, assim, grandes e grandes assuntos sobre. Mas a gente vai falar sobre essas paralisações, esses protestos, fechamento de rodovias importantes em todo o Brasil, em vários estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outros lugares, né, do nosso Brasilzão afora. Eu não vou falar muito sobre política, sobre lado A e lado B, né, Bolsonaro sobre Lula. Não vou falar sobre isso, entendeu? Porque eu não acho que o meu vídeo vai mudar a sua opinião. Eu só espero que o meu vídeo chegue até vocês no sentido de que, assim, vamos pensar um pouquinho no que isso tudo está gerando. Por uma coisa que não tem como mudar. Um assunto assim, cara, não importa quanto barulho vocês façam aí do outro lado, não vai mudar, entendeu? Foi eleito, assim, tá certo, fechou, não tem o que fazer, tá? E sem contar que isso não é um ato democrático, é um ato bem, como muitas redes sociais e muitos sites de fofoca, muitos jornais dizem, é até um ato criminoso por ser considerado antidemocrático, né? Eu vou falar sobre essa questão das paralisações, dessas manifestações, tanto de caminhoneiros quanto as próprias pessoas fechando com terra, pneu, botando fogo em pneu, coisas do gênero, né? Que foram coisas assim que algumas são comuns, é de se esperar que aconteçam, mas outras que aconteceram que são assim de partir seu coração, de você ficar chocado e pensar, nossa senhora, isso tudo por nada, isso tudo sem um certo, muita gente foi lá sem fundamento nenhum, sem fundamento nenhum. E não vou criticar tanto assim não, mas estão muito errados, tá? Estão muito errados porque não tem o que fazer, não adianta o que fazer. Até geraram memes em relação a isso, que o pessoal falando, ficamos tantos dias fazendo essas manifestações pra nada. E aí a pessoa me vem e põe, não, pelo menos vocês nos fizeram dar risadas. Isso é uma coisa que assim, tipo, uma piadinha, uma piadoca sobre o assunto, mas é um assunto muito sério, um assunto muito sério. E eu vou começar primeiro com coisas simples, como cancelamentos de voos, cancelamentos de viagens de ônibus interestaduais, né, Rio-São Paulo, por exemplo, e até mesmo coisas simples como falta de mantimentos, como restaurantes que fazem, né, transporte por rodoviária, sobre essa questão de alimentos, produtos de limpeza, que são coisas normais, né, gasolina, por exemplo, são coisas normais de se acontecerem a faltar. Só que existem outras questões também, como, por exemplo, a falta de mantimentos e questões hospitalares, assim, ambulatoriais, se precise de equipamentos como gás, algodão, seringa, coisas até mais importantes ainda, que vieram a começar a faltar em alguns lugares. Isso é de extrema importância para alguns hospitais, tipo assim, não dá para seguir em frente com atendimentos simples aos mais complicados sem esses produtos. E essa paralisação, ou seja, tá não só pondo em risco em vida das pessoas que estão ali nas manifestações, nos protestos, mas também em vida de outros terceiros que não tem nada a ver, entendeu? Que não tem nada a ver com o assunto. Isso é muito perigoso. Hoje, se eu não me engano, dia 7, segunda-feira, 7 de novembro, segunda-feira, pelo que eu li na internet, eles estão, pela questão da Polícia Rodoviária Federal, eles estão falando que para multar pessoas que estejam fazendo ainda, mas assim, reduziu bastante a questão das manifestações, dos protestos, mas ainda existe em alguns lugares. As principais rodovias já foram liberadas. Tô fazendo muito assim, mas tá. Já foi liberada. Só que ainda existe alguns problemas
que é que nem efeito dominó, que foram causadas durante esses 7, 8 dias, tá? E eu vou falar algumas delas que me partiram bastante o coração. Como eu havia falado, né, esses bloqueios, eles causaram questões hospitalares, né, de insumos hospitalares, e que se tornou uma questão crítica, né, vamos dizer assim. E também, se você for parar para pensar, tem pessoas que fazem tratamentos, dependendo do tipo de tratamento, que às vezes na sua cidade, dependendo de onde você está, não tem um hospital que tenha esse suporte todo para esse determinado tratamento, como por exemplo câncer, hemodiálise, até outros tipos de tratamento, em que você tem que fazer essa transição, né, passar pela rodoviária. E foi o caso de uma mãe em desespero com uma criança, se eu não me engano, de 3 anos. Ele tem autismo e tem epilepsia. E, de certa forma, ele tem uma necessidade de um tratamento muito especializado. E ele é diário. Então ela tem que sempre se deslocar. Ela aconteceu isso no Paraná, né? E ela tem que se deslocar de uma cidade para outra. E dessa cidade para outra, onde ele faz o tratamento, o filho dessa mulher, ele simplesmente tinha uma barricada. E aí ela ficou em desespero, porque ela precisava levar o filho. Se eu não me engano, acho que ele também estava com febre no dia. E aí, então, uma alma caridosa que tem um mínimo de noção, porque assim, você pode fazer o protesto que for, já é errado pelas questões que estão fazendo, pelos motivos são errados, porque é uma questão antidemocrata, tem que se aceitar, entendeu? E simplesmente existem algumas pessoas que fazem essa questão, que ainda é errada, antidemocrática, mas tem um mínimo de empatia com o próximo, independente de quem ele votou ou não, entendeu? É a questão que foi uma mulher que chamou essa mãe, falando, ó, tem como passar por aqui. E aí essa mulher passou, simplesmente outras pessoas viram ela deixando ela passar, tanto a mulher, né, a mãe, que estava com o filho em desespero para poder levar ele para o hospital, foi xingada, chincalhada, tudo que é possível de nome foi chamada, quanto a mulher que ajudou. Que eu tenho certeza absoluta de que ela não se arrepende de ter ajudado, porque só quem é mãe sabe. Eu não sei se ela é mãe ou não, mas eu agradeço muito, porque pode gerar, se o filho dessa mulher não tivesse ido para o hospital, poderia gerar problemas, sim, eternos, vamos dizer assim, se ele tivesse uma crise convulsiva, uma crise epilética. Eu sei mais ou menos como é que é essa questão, porque eu não tenho epilepsia, eu tenho crises convulsivas, graças a Deus eu não tenho mais, mas eu sei o risco que isso pode gerar, ainda mais numa criança tão pequena, né? Então essa mulher ajudou essa mãe a passar com a criança, e ainda, o que foi pior, que no dia seguinte, várias pessoas entraram nas redes sociais dessa mãe e falaram que ela usou a criança, que era tudo uma desculpa. Então, esse que eu penso, assim, existe a questão de você expressar o seu patriotismo, né? Nesse quesito é errado porque você não está expressando o seu patriotismo a partir do momento que você não respeita a democracia. Então, você não está sendo patriota. Mas, não vindo ao caso, existe também a questão do fanatismo. Então, muita gente está nesses protestos, ou inventando protestos para ficar parado na frente de não sei aonde, de batalhão de polícia, de exército. Isso parte de patriotismo para devoção excessiva, tipo assim, que torra teus miolos, basicamente. Você está sendo devoto, tipo assim, você está sendo... Eu até me esqueci qual é a palavra específica, mas assim, é uma coisa bizarra. Entendeu? Você está sendo um fanático. Você está sendo um fanático por uma coisa que você está passando por cima, literalmente, da sua humanidade, da empatia, só por causa daquela questão de que você acha que é patriotismo. E eu tô falando isso tudo, até eu não vou vir aqui pedir para vocês me seguirem, nem nada do gênero, nem pedir para me inscrever, vai aparecer aqui na tela no momento, tá? Porque isso é um assunto muito sério, eu vim falar assim, não sei se vai ser um vídeo curto, se vai ser um vídeo longo, mas é porque é um assunto muito sério, entendeu? Mexeu com a vida e com a morte de muitas pessoas, pessoas que simplesmente, por exemplo, perderam velórios de parentes que simplesmente não puderam atravessar uma rodovia e tal por conta disso, desses protestos que foram simplesmente desumanos, eles não pensaram. Eles estavam fazendo um protesto que realmente, no final das contas, não serviu pra nada. Não serviu pra nada. E, por exemplo, 2 pessoas perderam velórios de entes queridos, não puderam se despedir, basicamente, desses parentes por conta dessas coisas. Uma irmã não pôde se despedir da irmã que faleceu
com 68 anos, se eu não me engano. E uma outra mulher, ela não pôde se despedir do próprio sobrinho por conta da mesma questão dessas manifestações e dessas paralisações. E isso é, tipo assim, é um descaso com amor ao próximo, literalmente, com amor à vida. Tiveram também, por conta desses protestos, diversas vidas foram postas em perigo. Gente que destruiu, tipo, bens pessoais de pessoas que, tipo, devem ter lutado muito para poder conseguir comprar aquele carro, para comprar não sei o quê. Então isso acabou virando, assim, uma baderna que demonstrou que o ser humano não tem amor pelo próximo. Não tinha esperanças na vida, na sociedade, nesse sentido. Mas me demonstrou mais ainda, assim, que eu entrei em desespero, assim, vendo coisas do gênero. E também uma que me deixou, assim... Uma coisa que me deixou totalmente desesperançoso foi uma coisa que aconteceu recentemente, que foi um órgão, né, um coração, perdeu a validade, porque ele tem uma certa validade entre a transição, né, de para onde que ele vai e para onde ele está indo, até ser implantado. Ele tem uma validade, creio eu que cada órgão tem a sua quantidade específica, mas o coração, se eu não me engano, tem 4 horas para ser transplantado. Posso estar errado, mas independente disso, que foi de uma pessoa que é um paciente de São Paulo, né, doou esse coração, faleceu, né, fez a doação desse coração, que é muito importante, inclusive, a questão de doação de órgãos. Ele doou esse coração para que fosse até Goiás para um paciente. Só que simplesmente por conta dessas paralisações, esse coração não chegou a tempo, então ele acabou perdendo a validade. Ou seja, essas pessoas que fizeram essa manifestação, esse protesto, se falarem assim, ah não, mas eu não matei ninguém porque ele ainda tá ligado a tubo. Cara, é um efeito dominó. Você tirou a validade de um coração que ia para uma pessoa. Se essa pessoa que não recebeu o coração for receber um outro coração, alguém deixou de receber o coração porque essa pessoa está recebendo. É um efeito dominó, entendeu? Então isso foi completamente desumano. Quando eu li essa notícia no meu Instagram, e só aparecia aquilo, eu dava refresh no meu Instagram, só aparecia aquilo, eu me senti muito mal, muito mal. Que isso é literalmente a demonstração de, tipo, falta de empatia total. Por um fanatismo, por uma coisa que não tem volta. É certo, acabou. Vamos esperar que essa eleição desse novo presidente simplesmente abra os olhos da gente, no sentido de que a gente vai continuar cobrando desse presidente como cobrava do outro. Não vai ser diferente, só que a gente espera que seja melhor. A gente espera, hoje em dia eu falo, que a gente espera um presidente que faça menos mal para o nosso país, entendeu? Então, esse fanatismo, essa questão toda, é uma doença, cara. Não tem como. É isso que eu falo, tudo na vida é equilíbrio. Então você não pode ser muito desapegado a questões políticas e nem muito apegado às questões políticas. Porque ser totalmente alienado em questões políticas, você deixa passar. Você deixa passar pessoas e políticos que vão fazer mal completamente ao seu estado, ao seu país. E se você for muito, muito ligado à política, você vai fazer o que essas pessoas tão fanáticas estão fazendo. Então tem que ser um equilíbrio, entendeu? Isso tudo aconteceu muito recentemente, num período muito curto, uma decepção enorme com a população, entendeu? E eu vou terminar esse vídeo assim, com o coração partido com todas essas notícias, com todos esses acontecimentos, com tantas vítimas, riscos, tudo que aconteceu de ruim, entendeu? E é isso que eu paro e penso assim, gente, não sejam fanáticos com nada. Política, religião, qualquer coisa. Não sejam fanáticos com isso. Pensa, tenha empatia, o mínimo que seja, com o próximo, entendeu? Porque isso foi de total mau gosto e desumano, num nível hard. Não sei nem como terminar esse vídeo, tá bom? Até semana que vem.